na Ásia, na Europa, na África ou na Oceania, são mais de 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior. Mas se integrar a uma nova cultura nem sempre é fácil. O que fazer quando se tem dificuldades? Onde encontrar apoio? Este é o programa Brasileiros no Mundo, criado para você, brasileiro que mora no exterior. Um espaço de diálogo para tirar dúvidas, fazer comentários e buscar orientações. Nesta edição, vamos conhecer os motivos que tornaram o Brasil um país de emigração. Onde vivem os emigrantes e como o governo se organiza para atender às necessidades desses brasileiros. É o que você confere agora. Emigração, um fenômeno que ganhou força com a crise econômica que abateu a América Latina nos anos 80. Em busca de melhoria de vida, brasileiros cruzaram fronteiras terrestres, fluviais e até mesmo oceanos e inseriram o país nos fluxos internacionais de mão de obra. Mas o impulso para esse grande deslocamento de gente não foi dado apenas pela recessão no Brasil. O principal motivo para a migração brasileira para o exterior, a partir de meados da década de 80, é a inserção do Brasil nos processos de globalização e a consciência de que hoje você pode migrar para qualquer parte do mundo. Por que eu vou migrar para São Paulo se eu posso migrar para Nova York? De fato, praticamente todos os países entraram nesse processo global. Hoje, mais de 3 milhões de brasileiros levam a vida em outros cantos do mundo. Quase metade dos brasileiros que vivem no exterior está nos Estados Unidos, 1.280.000. A segunda maior comunidade brasileira fora do Brasil está em um vizinho sul-americano, o Paraguai, onde moram 300.000. A terceira maior concentração está do outro lado do mundo, no Japão. São cerca de 280.000 brasileiros no país asiático. A quarta grande aglomeração está no Reino Unido e a quinta em Portugal. Ainda na Europa, a Espanha aparece como um dos destinos favoritos, com 125.000 brasileiros, além da Alemanha, onde estão 89.000. E para acompanhar esse processo de crescimento da imigração, o governo brasileiro criou, em 2006, a Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior. Estão aqui com a gente o embaixador Otto Agripino Maia, que é subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, e o embaixador Eduardo Gradiloni, que é diretor do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior. Bom, embaixador Otto Agripino Maia, até a década de 80, o Brasil não era considerado um país de emigração, mas em 30 anos são 3 milhões de brasileiros fora do país. Que impactos, que consequências essa saída de brasileiros traz para o Brasil? O Brasil, tanto a sociedade civil quanto o governo, se conscientizaram gradualmente da existência dessa comunidade no exterior. Nós somos um país de imigração, como você falou. Nós estamos habituados à ideia de receber imigrantes e não de mandar imigrantes para o exterior. Essa conscientização da existência de uma diáspora brasileira no exterior levou à criação da nossa subsecretaria, inclusive por recomendação do Congresso Nacional, que em 2006 fez uma comissão parlamentar mista de inquérito, que entre as suas recomendações adotou a de que o Executivo deveria criar uma unidade de alto nível no seu organograma, encarregada de cuidar exclusivamente desse assunto. Embaixador, fale um pouco mais sobre as atribuições da subsecretaria. Vocês vêm trabalhando para a criação de uma política nacional de imigração? A nossa subsecretaria se ocupa de questões como a cooperação jurídica internacional, por exemplo, questões de extradição são acompanhadas por nós. Nós cuidamos também de questões
gerais de imigração. Somos nós que concedemos os vistos para os estrangeiros que vêm ao Brasil, mas a nossa atribuição prioritária é certamente a assistência aos brasileiros no exterior. É isso que dá nome à nossa subsecretaria. Quanto a uma política de imigração, existem países no mundo que têm políticas de imigração. Alguns chegam mesmo a estimular formas de imigração. O Brasil procura proteger o direito de seus nacionais, o direito de ir e vir, de circular dos seus nacionais. O Brasil procura assisti-los no exterior, quando necessário, e o Brasil procura agora criar um vínculo forte com esses brasileiros no exterior, no sentido de manter o vínculo deles com o país. Nesse momento, nós estamos, inclusive, trabalhando na preparação de um instrumento de ordem legal que venha a enfeixar esses princípios gerais que ainda que são parte da prática do nosso dia a dia, mas que não estão ainda codificados. Como que o crescimento da imigração brasileira tem se refletido na demanda por serviços consulares? O número de consulados, de embaixadas, ele é suficiente hoje? Bom, o número de consulados sempre poderá ser aumentado para atender melhor essa comunidade que está sempre em expansão. Nós procuramos abrir novos consulados, né? Recentemente abrimos consulados em Atlanta e Hartford, nos Estados Unidos, e complementar o trabalho dos consulados com consulados itinerantes. É o consulado que reúne equipes de funcionários que vão às regiões onde estão os brasileiros e procuram prestar os serviços consulares diretamente a eles. Nós realizamos mais de 250 consulados itinerantes no ano passado, em 22 países diferentes. Foram nesses consulados atendidas cerca de 25 mil pessoas, produzidos e distribuídos cerca de 24 mil documentos, de modo que assim nós procuramos atender essa demanda dos brasileiros no exterior. E o Ministério das Relações Exteriores, ele tem um portal na internet sobre os brasileiros no mundo. Sim, nós temos 2 portais na internet. Um portal consular, que se refere a esses assuntos, informações de natureza consular, passaportes, vistos, atos notariais, registros civis. E o portal novo, que é muito importante porque é o portal das comunidades brasileiras no exterior, é o www.brasileirosnomundo.mre.gov.br, que é justamente a nossa forma principal de interação, de interlocução com qualquer integrante da nossa diáspora. Nós temos nesse portal consular todos os documentos que foram apresentados e discutidos nessas 2 conferências. Nós temos todas as reivindicações que foram feitas, separadas por assuntos, e as respostas de vários ministérios, inclusive o nosso, em relação ao que está sendo feito com relação a cada uma dessas demandas. Nós temos nesse site da internet todo o registro em vídeo do que se passou nas conferências, as principais decisões. E é nesse site, nesse portal, que nós estamos publicando, divulgando as informações mais importantes sobre a preparação das eleições para o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, que deve ocorrer dentro dos próximos meses, as campanhas que eventualmente estejam sendo desenvolvidas pelos candidatos, enfim. Esse portal é muito importante tanto para o brasileiro que quer se inteirar sobre o que o Itamaraty está fazendo com relação a ele, mas também para pesquisadores interessados no assunto que dispõem desse lugar na internet com acesso a muitas e muitas informações de extrema relevância, inclusive trabalhos acadêmicos sobre praticamente todos os temas de interesse dos brasileiros do exterior. E agora vamos a um rápido intervalo. A gente volta já e com a participação de imigrantes brasileiros. Você
está assistindo a uma produção da TV Brasil Internacional. Hoje estamos falando sobre o crescimento do número de imigrantes brasileiros e o que o governo está fazendo para atender às demandas dessas pessoas. E aqui com a gente estão o embaixador Otto Agripino Maia, que é subsecretário-geral das comunidades brasileiras no exterior, e o embaixador Eduardo Gradiloni, que é diretor do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior. Embaixadores, nessa segunda parte do programa, quem pergunta não somos nós, são os brasileiros que vivem lá fora. E a primeira pergunta vem da Espanha. Meu nome é Mirela Fiore, sou de Porto Alegre e vivo em Barcelona há 11 anos, onde trabalho como coordenadora do Departamento de Gestão da Cidade e Urbanismo da Universitat Oberta de Catalunha. Eu gostaria de saber por que os brasileiros que entram na Espanha como turistas, que vão visitar familiares residentes legais ou mesmo espanhóis, estão obrigados a apresentar uma carta convite que demora no mínimo 30 dias a ser expedida pela Polícia de Imigração Espanhola. Essa burocracia faz com que muitos visitantes viajem sem ter a carta nos modelos exigidos e estejam sujeitos ao absurdo de serem deportados ao Brasil. Nós nos ocupamos no Itamaraty não apenas da assistência aos brasileiros radicados, já residentes em outros países, mas também daqueles que estão em trânsito, os viajantes, os turistas, os estudantes. O caso da Mirela, que é o caso da Espanha, é um dos mais problemáticos. Os países da Europa Ocidental, que são pertencentes a um acordo geral de imigração chamado Tratado de Schengen, eles todos fazem exigências semelhantes para a entrada de estrangeiros em seu território. Uma vez que o estrangeiro entra, digamos, em Portugal, ou na Espanha, ou na Alemanha, ou na França, qualquer país pertencente ao Tratado de Schengen, ele tem o direito de passar livremente para os outros países. Por isso, o primeiro controle é mais rigoroso. O controle espanhol é particularmente rigoroso e inclui essa exigência da carta convite. O que nós temos feito é procurado advertir, alertar os brasileiros para essa exigência. Nós colocamos isso em nossos sites, em nosso portal consular, e nós vamos brevemente, inclusive, lançar um folheto informativo a todos os viajantes à Europa, alertando para não só essa exigência da carta convite, mas outras exigências que existem para ingressar em território europeu. A exigência de estar em posse de um determinado montante, de ter a confirmação de onde vai ficar, o endereço de onde vai ficar. Nós queremos alertar os brasileiros para isso. Nós fomos a Madrid, mantivemos negociações com o governo espanhol e fechamos um acordo pelo qual criamos um sistema de ligação rápida, de comunicação rápida entre os nossos consulados na Espanha e os serviços de imigração nos aeroportos. Então, nós assinamos esse acordo com a Espanha, que tem funcionado razoavelmente bem. Ele não impede que brasileiros sejam barrados, mas impede que sofram determinado tipo de tratamento no aeroporto, que sejam melhor tratados e que, quando assim eles peçam, que eles possam entrar em contato rapidamente com o Consulado do Brasil e serem ajudados. Nós, em seguida, assinamos acordos semelhantes com Portugal, com o Reino Unido e com a França. E a próxima pergunta vem dos Estados Unidos. Meu nome é Humberto Bunioto, sou diretor comercial da Expo Business América e moro nos Estados Unidos há 11 anos. Eu não tenho nenhuma crítica em relação ao serviço consular aqui, pelo menos na região de Boston, onde eu moro. Eu acho que uma ideia que poderia ser mais bem explorada é a questão do consulado itinerante. Eu acho que é uma ideia relativamente barata e poderia até ser patrocinada por alguma empresa aí que tem interesse e resolveria o problema de muita gente que mora mais afastada do consulado. Então acho que é uma ideia que deveria ser mais bem explorada pelo Ministério. Os consulados itinerantes são prioridade na Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior. Como eu disse, nós fizemos 250 itinerantes em 22 países. É uma das iniciativas mais bem recebidas pela comunidade brasileira no exterior
e vamos retomar os itinerantes na área de Boston, inclusive, eventualmente, podendo cogitar de consulados que prestem o que nós chamamos de atendimento consular de segunda geração, na área de saúde, na área de aconselhamento jurídico, na área, enfim, que não diz respeito ao serviço consular clássico, de modo que inteiramente de acordo com a sugestão, e é isso que nós estamos fazendo em relação aos consulados itinerantes. E temos ainda o questionamento do Arthur Rodrigues, que mora também nos Estados Unidos. Arthur Rodrigues, sou natural de São Paulo, vivo nos Estados Unidos há 23 anos. 17 deles vivem no estado de Nova York. Hoje vivo no estado da Flórida, em Boca Raton. Com respeito à terceira edição da Conferência Brasileiros no Mundo, eu gostaria que fosse abordado sobre o empresário brasileiro, pois temos excelentes profissionais, excelentes produtos e gostaria que o Ministério de Relações Exteriores do Brasil pudesse nos ajudar a este respeito, com documentação e viabilizando também uma maior comunicação e interação com os empresários do exterior. Embaixador Otto, fale um pouco sobre as conferências Brasileiros no Mundo. O tema empresários poderá ser tratado na terceira conferência? Essas duas conferências que nós fizemos no Rio de Janeiro, em 2008 e 2009, Brasileiros no Mundo 1 e 2, são uma coisa nova na relação entre o governo brasileiro, entre o Estado brasileiro e os seus nacionais no exterior. Até então, a relação, a interlocução entre o Brasil, entre o governo brasileiro e os seus compatriotas lá fora, se fazia de maneira episódica, tópica, durante visitas do presidente lá fora, durante reuniões do ministro do exterior lá fora com brasileiros de uma determinada cidade. Mas nunca tínhamos feito uma tentativa de organizar um diálogo realmente geral, em nível mundial. E fizemos isso 2 vezes. Trouxemos representantes de todos os brasileiros em todos os continentes onde eles se encontram, inclusive Ásia, África, Oceania, além naturalmente de América do Sul, América do Norte e Europa. Trouxemos especialistas, acadêmicos sobre o assunto e, sobretudo, autoridades do governo federal, além de representantes do Legislativo e do Judiciário. Essas conferências, essas 2 conferências, produziram 2 coisas importantes. Uma ata que é uma espécie de carta de reivindicações dos brasileiros no exterior, é a primeira consolidação das reivindicações, das críticas, das queixas dos brasileiros no exterior com relação ao seu governo. E, em segundo lugar, um conselho de representantes. Com relação à questão da inclusão na pauta do assunto empresários brasileiros no exterior, é uma boa ideia, é uma boa sugestão. Mas eu queria lembrar também que o Itamaraty dispõe de uma rede de setores de promoção comercial em cada embaixada que já se ocupa disso há muitos anos. Os empresários brasileiros, quando vão ao exterior, eles já contam com o apoio desses setores de promoção comercial. Obrigada, embaixadores Otto Agripino Maia e Eduardo Gradiloni, pela participação em nosso programa. E hoje nós ficamos por aqui. Participe do programa, escreva sua dúvida ou grave sua pergunta em webcam, em uma câmera digital ou mesmo pelo seu celular e envie para a gente. O e-mail, anote aí, brasileiros@ebc.com.br. A sua sugestão pode ser tema de um novo programa. Até a próxima semana!